Na sequência, né? Na sequência do nosso Why Notícias de hoje, temos as informações começando aqui pelo nosso giro pelo país. Oferecimento dele que tem para você aquele almoço especialíssimo. Sabor inigualável, cardápio variado, atendimento espetacular. Na Avenida 31, a Avenida 31, em Ituiutaba, você de Ituiutaba, você passando por Ituiutaba, na hora do almoço, não perca aí sua melhor opção. Eu falo do restaurante Banana da Terra, que traz para você o nosso giro pelo Brasil. Informação aqui do governo federal. Em Brasília, as medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para apertar a tributação dos investimentos da parcela mais rica da população atinge aí aplicações que somam quase 2 trilhões e tem potencial de arrecadação de 45 bilhões de reais de 2023 a 2026, segundo a pasta. Para 2024, quando o governo tem a meta de zerar o rombo das contas públicas, o governo espera arrecadar em 20,33 bilhões de reais, com duas propostas. A medida provisória MP e o projeto de lei assinadas ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP altera a tributação dos fundos exclusivos de aplicações no Brasil, também chamado de fundos dos super ricos. Já o projeto de lei prevê a tributação anual de rendimentos de capital aplicado no exterior, os chamados fundos offshore, o que não ocorre hoje. Boa parte desses investimentos está aplicada em países aí considerados paraísos fiscais que praticam baixa ou nenhuma tributação para facilitar a aplicação do capital estrangeiro. Somente no exterior, os ativos dos chamados offshore somam 1 trilhão de reais. Já os fundos exclusivos acumulam 756,8 bilhões de reais em aplicações no Brasil. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ironiza aí a investigação da Polícia Federal e diz que vai lançar marca MiJoias. A declaração da ex-primeira-dama foi dada no último sábado, durante um evento do PL Mulher em Pernambuco. Michele é alvo de investigação da Polícia Federal no caso das joias sauditas que podem ter sido aí comercializadas sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, afirmações da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento MiJoias para vocês, disse. Michele afirmou ainda que é alvo de injustiças e que decidiu fazer uma limonada docinha desse limão. Tá irônica aí a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Mais informação aqui também da Justiça Federal. A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e colocou o deputado e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, no banco dos réus por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção para exportação ilegal de madeira. O ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Eduardo Bin, servidores do órgão e ainda empresários também vão responder ao processo por corrupção passiva e ativa, prevaricação, advocacia administrativa, facilitação de contrabando, organização criminosa e falsidade ideológica. A decisão é do juiz Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho, da 4ª Vara Federal Criminal do Pará, que citou indícios do pagamento de propinas em troca de atos administrativos com teor favorável a interesses privados e a exoneração de servidores empenhados no combate de crimes ambientais. Ricardo Salles usou as redes sociais para criticar a atuação do MPF. Segundo ele, tenho certeza que a seriedade e imparcialidade do judiciário demonstrarão a falácia aqui contida, escreveu o ex-ministro de Bolsonaro. E em Santa Vitória, ontem, o 54º BPM, em parceria com a Prefeitura de Santa Vitória, realizaram a ampliação do vídeo monitoramento Olho Vivo. O evento ocorreu no pelotão da Polícia Militar e contou com a participação do comandante do 54º BPM, Tenente-Coronel Michel Leandro Abraão, do prefeito Salim Cury, vice-prefeito Renato José de Paula, Tenente PM Welton Soares, comandante do 6º pelotão da Polícia Militar, vereador Gilmar Abeia, presidente da CISV,
o CDL aí, o Adalmete Rodrigues de Aquino, José Antônio Basílio, presidente do CONCEP, Eduardo Vasconcelos, presidente do CONCEP de Chaveslândia, e ainda vários secretários da administração. Foram instalados aí 9 novos pontos de câmeras que farão o monitoramento da zona urbana. Ao todo, Santa Vitória possui agora 19 pontos de vídeo monitoramento urbano. Em no máximo 3 meses, o vídeo monitoramento da zona rural também será realizado para potencializar a segurança pública em Santa Vitória e toda a região. Governo de Minas alerta para início da exigência do CRLV 2023 para veículos com finais de placa 1, 2 e 3. Em Belo Horizonte, a repórter Sônia Neri tem mais detalhes. Seguindo aqui com as informações do nosso giro pelo Brasil, o governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas e de Rodagem de Minas Gerais, o DER-MG, concluiu nesta semana a recuperação total de mais um segmento de rodovia da região do Triângulo Mineiro. Dessa vez, as melhorias foram realizadas na AMG 2540, em trecho de 2 km de rodovia estadual, entre o entroncamento com a MG 427, rodovia concessionada até a ponte sobre o Rio Grande, na divisa de Minas com São Paulo. Muito bem então, né? Ok. Bom, vamos agora para São Simão. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o TRE-GO, marcou para o dia 3 de setembro a realização de novas eleições para a escolha de prefeito e vice-prefeito do município de São Simão, aqui no sudoeste goiano. A determinação da realização de novas eleições majoritárias no município se deu mediante decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do recurso especial eleitoral número 0600-831 43 2020 609 0097. A resolução do TRE de Goiás, número 389 de 2023, aprova instruções para a realização do pleito, aprovando o novo calendário eleitoral. Você confere então aqui as previsões do calendário eleitoral para esta semana. O primeiro de hoje só, né? Apenas hoje, terça-feira. 29 de agosto, terça-feira, 5 dias antes das eleições em São Simão, a data a partir da qual e até 48 horas depois da eleição, nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso ou detido ou detida, salvo em flagrante delito ou em virtude. Segundo a folha 9 do anexo da resolução TRE Goiás, número 389, de 18 de setembro de 2023, de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto, Código Eleitoral, artigo 236, caput. Informação também aqui do STF, Superior Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu então suspender ontem a lei aprovada pela Câmara Municipal de Porto Alegre, que institui a data 8 de janeiro como Dia do Patriota na capital gaúcha. A lei, promulgada no início do mês, se refere ao dia em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes em Brasília. O ministro atendeu a um pedido de suspensão feito pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Na decisão, Fux entendeu que a lei fere princípios constitucionais democráticos. Para o ministro, a lei exaltou a atuação de investigados que participaram de atos golpistas. Os infames atos do dia 8 de janeiro entraram para a história como símbolo de que a aversão à democracia produz violência e desperta pulsões contrárias à tolerância, gerando atos criminosos imagináveis em um Estado de Direito. O dia 8 de janeiro não merece data comemorativa, mas antes repúdio constante para que atitudes desse jazz não se repitam. A lei revogada então, mais cedo aí a Câmara Municipal de Porto Alegre decidiu revogar a lei. Segundo o presidente da casa, o vereador Hamilton Sosmeyer, do PTB, os parlamentares formaram acordo para aprovar um projeto que revoga a lei após a repercussão negativa da matéria. A expectativa é de que a proposta seja aprovada até a próxima quarta-feira, amanhã.
Informação aqui também em relação ao estado de saúde do comunicador, apresentador, grande Faustão. O apresentador Faustão, Fausto Silva, conhecido como Faustão, todo mundo já conhece Faustão no Brasil, né? Claro. Segue na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, após passar por um transplante, né? O Furacão tem que fazer um chá de letrinhas aqui, né? Que é isso, eu tomo um xarope de letrinhas. Então eu posso passar por um transplante de coração no último domingo. De acordo com o boletim médico divulgado ontem, ele está sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas, diz aí a nota. O comunicado é assinado pelo cardiologista Fernando Bacal, pelo cirurgião cardiovascular Fábio Antônio Gaiotto e pelo diretor médico de serviços hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein, o Miguel Sendoroglo Neto. Faustão foi incluído na fila de transplantes depois do agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca que é acompanhado desde 2020. E agora é hora de quê? É hora do nosso giro pelo mundo. Vamos conferindo aqui as informações internacionais, começando pela Espanha, né? Promotoria investiga chefe de Federação Espanhola por beijo em atleta. Que coisa, hein? Aconteceu. O procurador da Suprema Corte Espanhola abriu ontem uma investigação preliminar para apurar se o presidente da Federação Nacional de Futebol, Luís Rubiales, cometeu agressão sexual contra a jogadora Jen Hermoso quando roubou um beijo dela após a vitória da Espanha na Copa do Mundo Feminina. Um porta-voz do gabinete do promotor disse que a corte recebeu muitas reclamações, mas afirmou que uma investigação oficial só será aberta se a atleta pedir. Ela afirmou que o beijo não foi consentido. A decisão aumenta aí a pressão sobre Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, que foi suspenso pela FIFA no sábado em meio à polêmica relativa aí ao incidente que ocorreu na cerimônia de premiação pelo título em Sydney, no dia 20 de agosto. Rubiales, que tem 46 anos, recusou-se a renunciar e disse que o beijo, transmitido pela televisão para todo mundo, foi consensual. Hermoso, então, suas colegas e equipe e o governo espanhol afirmaram que o ato foi indesejado e humilhante. Tá aí a confusão armada, né? Temos mais uma informação aqui no nosso giro pelo mundo. Informação do Brasil e Argentina, né? Os governos do Brasil e Argentina anunciaram ontem que um novo mecanismo de garantia das exportações brasileiras para o país vizinho está em análise pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF. A novidade foi discutida durante a visita do ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, a Brasília. Ele se reuniu durante a tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede da pasta, e depois também foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Com a escassez de dólares e mergulhada em uma crise econômica severa, a Argentina tem tido aí dificuldades de comprar produtos fabricados no Brasil, especialmente no setor de peças automotivas, que são utilizados como insumos para a fabricação de veículos posteriormente exportados ao próprio mercado brasileiro. Na semana passada, Fernando Haddad fez uma proposta durante a cúpula do BRICS para que a Argentina pagasse as importações ao Brasil em moeda da China, o Yuan, que depois seria convertida em real numa operação feita pelo Banco do Brasil no mercado de câmbio de Londres. E agora, você vem comigo, né? Vem de carona comigo? Na minha motinha? Vem. Vamos com as informações esportivas desta terça-feira. Bom, no esporte aqui vamos trazer aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Ontem falamos dos resultados, das vitórias, das derrotas, do empate, enfim. E hoje eu trago para você a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro após os jogos da sua 21ª rodada. Tem gente caindo, tem gente fugindo da degola, tem equipes aí que estão na
parte de cima da tabela, buscando a divisão da Libertadores, também a Copa Sul-Americana, mas enfim, vamos à classificação dos 20 integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 21 jogos realizados. Embora que tem equipe que tem o caso do Corinthians, o Goiás e América Mineiro, e mais alguns aí, o Vasco, são equipes que tem aí o próprio Grêmio, tem um jogo a menos, né? Foram até aqui realizados 20 jogos por essas equipes que eu acabei de mencionar. Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, em primeiro, lideraço, tranquilaço, e com 11 pontos de frente, na liderança com 11 pontos de vantagem, o Botafogo com 51 pontos ganhos, na segunda colocação o Palmeiras 40 pontos, em terceiro Grêmio 36 pontos, em quarto Flamengo 36 pontos também, em quinto Fluminense 35 pontos, em sexto Bragantino 35 pontos, em sétimo Atlético Paranaense 33 pontos, em oitavo está a equipe do Fortaleza com 32 pontos, em nono Atlético Mineiro 30 pontos, em décimo Cuiabá 28 pontos, décimo primeiro São Paulo 28 pontos, décimo segundo Cruzeiro 25 pontos, também com 25 pontos na 13ª colocação a equipe do Corinthians, com o mesmo 25 pontos está o Internacional, 14º colocado, Goiás com 24 pontos ocupa aí a 15ª colocação, em 16º o Bahia com 21 pontos, e aqui os 4 últimos colocados, se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados para a Série B do próximo ano, abrindo aqui a famosa zona do rebaixamento, a famosa degola, as 4 últimas colocações, 14º colocado Santos com 21 pontos, 18º Vasco, 16 pontos, que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro, embora perdeu o último jogo para o Palmeiras, o Curitiba, 19º colocado da penúltima colocação com apenas 14 pontos ganhos, em último, com a lanterna, as pilas e tudo na mão, último colocado, a pior campanha da competição na Série A, o América Mineiro, na 20ª colocação, com apenas 13 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro desta temporada. Mais informações que do nosso meio esportivo que nós temos aqui. Nós temos aqui uma informação, então, para você, que agora vamos saber aqui qual seria. Corinthians, né? Corinthians recusa aí proposta do West Ham, por Yuri Alberto, né? Essa equipe que é inglesa. O Corinthians, então, recusou. Deixa eu trazer essa matéria mais completa aqui. Corinthians, cadê você, Corinthians? Informação do Corinthians, não, mas é aqui mesmo, né? Vamos por aqui, tá mais fácil, né? O Corinthians então recebeu uma proposta oficial do West Ham, da Argentina, por Yuri Alberto. Entretanto, a diretoria corintiana recusou a investida imediatamente. Segundo apurado aí, a proposta foi de 18 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do centroavante de 22 anos. Atualmente, os direitos de Yuri são divididos entre Corinthians e Zenit, cada um com 50%. Pela proposta do West Ham, Corinthians e Zenit receberiam 30% cada um e manteriam, portanto, 20% cada um, de olho em uma futura venda. O negócio, porém, não avançou porque o Corinthians recusou a oferta logo no estágio inicial aí das conversas. Então ficou assim por enquanto, né? Os dirigentes alvinegros então entendem que o Yuri Alberto pode valorizar em um futuro breve e que, nesse momento, o dano ao time seria muito grande com a saída dele, principalmente pela ausência de uma peça de reposição dentro do elenco. À época de sua contratação pelo Clube Paulista, os 50% foram adquiridos pelo valor de 12,5 milhões de euros, que o clube não pagou em dinheiro, mas sim repassando direitos econômicos de jogadores como Ivan, Robert Renan, Duqueiroz e Gustavo Mantuan. Tem mais um esporte aqui? Tem mais uma aqui, mais duas, né? Mais informações esportivas, muitas informações esportivas nesta terça-feira, para você ligado com o Ar Notícias, você de Piaçu, de Santa Vitória, de Ituiutaba, aquele nossa especial consideração, uma excelente tarde. Estiver almoçando, tá almoçando? Bom almoço para você e obrigado pela companhia aqui no nosso Ar Notícias de hoje. Vamos falar aqui também da Copa Libertadores. Libertadores também a Copa do Brasil. Na Libertadores, hoje teremos uma partida isolada da equipe brasileira, hoje às... Que horas? Hoje às 19 horas.
lá no gigante do estádio da Beira-Rio, em Porto Alegre, no sul do país. O Inter recebe o Bolívar. Inter e Bolívar hoje às 7 da noite, pelas quartas de final da Libertadores, jogo de volta. No jogo de ida, jogando fora de casa, o Internacional venceu pelo placar de 1-0, né, na última semana. E com essa vitória fora de casa, o Inter joga por um simples empate. O empate lhe garante na sequência, na semifinal da Libertadores também. Temos também Copa do Brasil. Ontem aconteceu na sede da CBF o sorteio para a definição dos jogos da fase final, os 2 jogos decisivos. A decisão vai apontar o campeão da Copa do Brasil em 2023, nesta temporada, entre Flamengo e São Paulo e Flamengo. E, segundo o sorteio de ontem, de forma democrática, e lá com a presença de jogadores de São Paulo e Flamengo, dos técnicos, o Dorival Júnior do São Paulo e o Sampaoli do Flamengo, e ainda dirigentes das 2 equipes, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, ficou decidido através do sorteio, repito, de forma democrática, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil será no próximo dia 17 de setembro, no estádio do Maracanã, entre Flamengo e São Paulo. O segundo jogo de volta, na final da Copa do Brasil deste ano, dia 24 de setembro, no estádio do Morumbi, entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, venceu ano passado a equipe do Corinthians na final e busca aí o seu bicampeonato na competição. Após o intervalo, eu volto com as últimas de hoje no seu iNotícias desta terça-feira, aqui no nosso super canhãozaço de audiência.